de coração, Dando continuação do estudo sobre álcool, então nós estudamos o perdão dos pecadores era através do pacto de sangue de animais. Então nós vemos que era a forma que o Altíssimo tinha como se aproximar daquele povo. Então por isso que o sangue do animal, que a nação de Israel não poderia comer, era por causa que ele, através desse sangue, apresentado ali no tabernáculo, deixado na mão do sacerdote Arão, ele apresentava aquele sangue como uma oferta ao Altíssimo para perdão de pecado daquelas pessoas. Então, por isso que foi utilizado o sangue do animal. Foi também um segundo pacto. Nós já comentamos sobre o primeiro pacto que a nação de Israel fez com o Altíssimo. Agora nós estamos conhecendo o segundo pacto que a nação de Israel faz com o Altíssimo. O Altíssimo receberia o sangue do animal como uma oferta de perdão dos pecados. Vamos continuar aqui, nossos estudos aqui da palavra do nosso Altíssimo. O programa Guarda no Teu Coração é somente estudos bíblicos. Nós sempre vamos estar comentando isso, sempre nós vamos estar comentando isso durante todas as nossas gravações, né? Dos vídeos, quando você nos acessar o nosso canal, quando você conhecer o nosso canal, Euclides Evangelista, o programa Guarda no Teu Coração, o programa Guarda no Teu Coração, você vai se aperceber que o nosso programa é somente de estudos bíblicos. Tá bom? Então vamos comentar muita coisa, bastante coisas importantes. Vamos entrar um pouco nas teorias humanas, que foge um pouco das Escrituras, que teorias humanas são aquilo que nós visamos, ou que nós interpretamos, e depois colocamos isso como doutrina, para que as outras pessoas se submetem àquele ensinamento, ou àquela doutrina de ensinamentos. Então nós vamos aprender bastante isso, muito sobre a teoria humanas. Vamos continuar aqui. O nosso Altíssimo proíbe usar o sangue de animais ou o seu sacrifício para fins de feitiçarias. O nosso Altíssimo proíbe usar o sangue de animais ou o seu sacrifício para fins de feitiçarias. Vamos para o livro de Levíticos 19. Levíticos 19. E Levíticos 19, 26. 19, 26. Não comereis coisa alguma com sangue, nem agourareis, nem adivinhareis. Agourareis significa prática de feitiçarias, prática de macumbarias. Todas essas práticas que usassem ou o sangue do animal ou o próprio animal para o Altíssimo era considerado como uma coisa abominável. Era considerado uma coisa abominável se qualquer homem da nação de Israel, se qualquer pessoa dentro da nação de Israel
utilizasse o animal, pegasse o animal e usasse como um sacrifício de feitiçaria, ou utilizasse o seu sangue para uso de feitiçaria, para o Altíssimo, isso seria considerado uma coisa abominável. E isto não é somente para aqueles tempos. Isso que nós temos que entender. Porque às vezes as pessoas pensam que essa ordenança, esse ensinamento do nosso Altíssimo, era somente para aquela época. Esse ensinamento aqui, o Altíssimo nos está nos dando, ele não pode, em tempos alguns, nenhum ser humano pode utilizar um animal ou o seu sangue para uso de feitiçaria, para macumbaria. Por quê? Porque são animais que são ofertados não para o Altíssimo, mas para demônios. Às vezes tem anjos demoníacos, às vezes tem anjos demoníacos que fazem pacto com pessoas e utiliza esse pacto com a pessoa para fazer sacrifício de animais, ou às vezes até sacrifício humano. Isso existiu no Antigo Testamento. Existiu deuses, mas não deuses, demônios, porque às vezes são conhecidos como os deuses, né? Naquela época. Por exemplo, existiam vários deuses daquela época. Eu esqueci o nome de um deus, agora não me faz a memória, que existia um deus naquela época, que ele para adorá-lo, para fazer a sua vontade, para que ele fizesse a vontade do ser humano, precisaria fazer sacrifício de humanos, de crianças. Deus Moloque, lembrei agora, Deus Moloque, ele pedia sacrifício de animais, sacrifício de pessoas, para submeter à vontade dele. Mas na realidade ele não era um Deus, ele não era deuses, ele simplesmente era um anjo demoníaco. E os anjos demoníacos para fazer um pacto com o ser humano, ele quer algo de sacrifício daquela pessoa. Por isso que existe nos tempos de hoje. Se vocês se aperceberem, isso existe até no tempo de hoje. Quantas seitas que praticam esses atos, que fazem sacrifício de animais, que utilizam o seu sangue como rituais, como rito. Isso existe até hoje, né? Então por isso que nós temos que se aperceber que esses tipos de sacrifícios, eles são abomináveis. Então o Altíssimo não permite que nenhum ser humano, isso não é para tempos antigos, isso é para os nossos tempos atuais, isto se faz nos tempos atuais de hoje. Existem ritos de seitas que utilizam animais. E para isso, na presença do Altíssimo, essa atitude dessa pessoa, com um pacto, com um anjo demoníaco, com um pacto que faz com um anjo demoníaco, utilizando animal, é abominável na presença do Altíssimo essa pessoa que pratica esse ato. Então o nosso Altíssimo proíbe usar o sangue de animais ou o seu sacrifício para fim de feitiçarias. Por quê? Não são feitos para o Altíssimo.
O Antigo Testamento não tem pacto nesses ritos. Esses tipos de ritos são feitos, as pessoas praticam esses ritos para demônios, para anjos demoníacos. Até hoje, nos nossos tempos atuais, isso existe. Mas são ritos feitos para demônios. O pacto de sangue do perdão. Vamos agora para a última parte do nosso estudo, que é muito importante. A última parte do nosso estudo sobre a alma, que é o nosso sangue que nos dá vida. O pacto de sangue do perdão dos pecados e sacrifício de animais é abolido por Cristo depois da sua morte e ressurreição. O pacto de sangue de perdão dos pecados e sacrifício de animais é abolido por Cristo depois da sua morte e ressurreição. Presta bastante atenção nisso. Vamos para o livro de Mateus. Vamos para o livro de Mateus. Mateus 10, 31. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então nós vemos aqui o início de um novo, chamamos de um novo pacto. O início de um novo pacto. Então quando Cristo vem, Ele traz um novo pacto. Então nós vamos agora estudar, aprender um pouco desse novo pacto que Cristo nos traz. Em Mateus 28, Mateus 28, 18. E aproximando Cristo, falou-lhes dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus 28, 18 e 19. Foi-me dado toda a autoridade do céu e da terra. Foi-me dado. Agora o Pai passa para mim um novo pacto. Agora eu trago não só para Israel, mas para o mundo inteiro um novo pacto. Estamos aprendendo. Então eu estou procurando o máximo possível para que você entenda o que nós estamos querendo chegar. O Pai passa para o Filho todo o poder do céu e da terra. Toda a aliança que nós tivemos em Cristo, nós adquirimos um novo pacto. Em Marcos 2, vamos continuar algumas referências bíblicas em Marcos 2, né? Em Marcos 2:10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Para perdoar pecados. Então, por isso que eu disse, o pacto de sangue, de perdão dos pecados e sacrifício de animais é abolido por Cristo depois da sua morte e ressurreição. É abolido. O que é abolido? Tudo aquilo
deixa de existir. Estatutos, mandamentos, ordenanças, leis deixam de existir. Todo aquele primeiro pacto que o Altíssimo fez com a nação de Israel, todo aquele segundo pacto que o Altíssimo fez com a nação de Israel, deixa de existir. E passa agora a ser, Cristo passa a ser o alvo do novo pacto. Mas um pacto não somente para a nação de Israel. Porque o que o Altíssimo estava fazendo era somente para a nação de Israel. Preservando a nação de Israel. Para, logicamente, a vinda de Cristo. E depois de Cristo, viria um novo pacto. E o novo pacto de Cristo não é para a nação de Israel, é para o mundo inteiro. Tá? Vamos continuar nosso estudo aqui. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 10. De 18 a 20. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou o que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam a demônios, e não o Altíssimo. E não quero que sejais participantes com os demônios. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que tudo aquilo que a nação de Israel faz até hoje, porque a nação de Israel faz isso até hoje. Faz até hoje isso. Eles continuam com esses mandamentos, ordenanças, estatutos, leis. A nação de Israel faz isso até hoje. Por quê? Porque eles não aceitaram a Cristo. E se eles não aceitaram Cristo, eles não aceitaram o novo pacto. Então a nação de Israel não tem pacto com o Altíssimo. Onde já se viu, às vezes, muitos ensinadores, dizerem que a nação de Israel tem pacto com o Altíssimo. A nação de Israel não tem pacto mais com o Altíssimo. A nação de Israel só terá um pacto quando ela se submeter à vontade de Cristo. Tudo foi entregue. O Pai passou para o Filho. Aboliu-se, acabou-se todo o pacto que o Altíssimo tinha feito com a nação de Israel. O Altíssimo não tem pacto mais com a nação de Israel. Agora a nação de Israel está continuando o seu ritual, o seu segmento ritual daquele pacto que tinha feito com o Altíssimo. Sábado, dízimo, os dízimos, todas as leis e estatutos que eles fazem hoje, sacrifício de animais, guardam os sábados, tem ainda o ensinamento doutrinário sobre os dízimos, que também não existe mais. Nada dessas coisas existe mais. Mas, irmão Elocide, como é que nós vamos entender que essas coisas não existem mais? Vamos entender sim. Vou passar para você entender. O Antigo Testamento são 39 livros. O Antigo Testamento são 39 livros. Todos esses 39 livros foram constituídos somente para a nação de Israel. Todos esses 39 livros contêm dois pactos importantíssimos. A gente não está excluindo os 39 livros, a gente não está excluindo aqui os dois pactos que existiam. A gente está fazendo uma diferenciação daquilo que é abolido. Culturas, ritos,
hábitos, costumes, tradições. É isso que eu estou conversando. É a mesma coisa. Nós olhamos para o nosso livro hoje e vemos mais ou menos quanto, né? Então, tudo aquilo. E vamos para Efésios 4, 20, Efésios, para vocês entenderem que tudo aquilo acabou. Cristo foi um novo pacto. Ele foi me dado perdão do pecado, autoridade do céu e da terra. Por todas aquelas coisas, né? Dízimos, sábado, tudo aquilo encerrou-se nos 39 livros do Antigo Testamento, que ele nos dá como espelho para nós entendermos a vida de Cristo. Somente isso. Aí está a resposta. Os 39 livros nos dá como espelho para entendermos a vida de Cristo. Porque a nação Israel foi utilizada para isso. A nação Israel fez esse pacto, o Altíssimo preservou a nação Israel para cumprir uma profecia que ele tinha dito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, 17. Lá em Gênesis, capítulo 3, 17, tem uma profecia que o próprio nosso Altíssimo tinha dito. Então ele constituiu a nação Israel. Fez com que a nação Israel se preparasse para estar presente em todo momento, em todas as gerações, para poder aí cumprir a vida de Cristo. Cristo vem e traz o quê? Um novo pacto. Um novo pacto. Pelas quais todas aquelas coisas passadas, tudo aquilo, daqueles 39 livros que foi constituído com a nação Israel, não que deixam de existir, mas eles se tornam um espelho de como o Altíssimo trabalhava no meio da nação Israel. Qual era os pactos que o Altíssimo tinha com a nação Israel? E qual agora o verdadeiro pacto? A continuação do pacto. Não do verdadeiro pacto, mas da continuidade do pacto. Que foi diferente. Cristo aboliu. Mas ritos, eu estou falando ritos. Como o que eles fazem até hoje. Eles sacrificam os animais. Eles fazem as 3 festas. Eles cultuam o sábado. Eles pagam dízimos. Isso não existe mais. Não tem mais fundamento para isso. E isso é uma cultura que tem até hoje. Nos nossos tempos de hoje tem sistemas religiosos que continuam com esses ritos. Ritos dos sábados, ritos de dízimo. Como que pode? Cristo fez um novo pacto. Teoria humanas. Aí voltamos a entrar na teoria humanas. Porque distorcem, mudam. Não é que mudam, continuam mantendo alguns ritos do Antigo Testamento. Se Cristo é um novo pacto, se Cristo nos perdoa o nosso pecado, se Cristo ele é o Senhor do sábado, se Cristo não nos ensinou a continuar a cultura do dízimo, pagar dízimos, se isso não existe mais, por que existe nos nossos meios até hoje? Por que existe isso nos sistemas religiosos até hoje? Continuam mantendo ritos, continuam querendo manter culturas. É isso que eu estou querendo focar. Não estou contra os 39 livros, porque os 39 livros, eles tiveram um pacto, eles tiveram uma aliança com o Altíssimo. Sendo que agora o Pai passa para o Filho. O Filho traz o que? Um novo pacto. Ele aboliu as culturas e os ritos. Mandamentos? Sim. Amar o Altíssimo sobre todas as coisas, como a ti e o próximo. Cumprindo essas coisas, cumpre as demais. Então, Cristo nos ensinou uma nova forma de adorá-lo. Cristo nos ensinou um novo jeito de chegar até Ele, reconhecer que eu sou pecador e ter certeza absoluta
que agora Ele nos perdoa os nossos pecados. Não precisamos utilizar animais mais. Não precisamos utilizar o sangue dos animais. Ritos que existiam naquela época, quando o nosso Altíssimo fez esse pacto com a nação de Israel. E preparando a nação de Israel. Cuidando da nação de Israel. Fazendo com que a nação de Israel ficasse sempre mais próximo do Altíssimo, porque é dela quem viria o novo pacto. Então isso é importante, meu querido irmão. Isso é muito importante. Nós aprendemos isso na presença do nosso Altíssimo. E estamos encerrando aqui então os nossos estudos sobre a alma, sobre sangue. E estamos aprendendo também que esse pacto, o pacto de sangue do perdão dos pecados e sacrifício de animais, é abolido por Cristo depois da sua morte e ressurreição. E depois nós vamos fazer mais estudos. Nós temos muito mais estudos bíblicos. E vamos aprender dentro da palavra do nosso Altíssimo aquilo que nos ensina o que é de melhor para nós. E tomarmos muito cuidado com muita teoria humanas que fazem parte no meio do povo até hoje. Né? Muitos sistemas religiosos que implantam teorias humanas no meio do povo. O Altíssimo abençoe a você, meu querido ouvinte, a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã, internauta. Eu quero também agradecer aqui sobre a questão do Lucas, que ele é quem edita e posta os nossos vídeos lá no canal do YouTube. Né? Agradecer ao Altíssimo que possa abençoar grandiosamente o Lucas, né? Que ele faz essa participação junto com a gente aqui no programa Guarda no Teu Coração. Até lá, com os nossos estudos, mais e mais estudos para o seu elevo espiritual.